Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Deuteronômio, livro proposto para o mês da Bíblia, do ano de 2020, nós temos aí a palavra ensinar, e nós vamos ver como ela é colocada dentro do livro do Deuteronômio. Então, ensinar vem da raiz lamad, aí está no cantinho, o lamed, o mem e o dalet do hebraico, e ela significa não só ensinar, mas também aprender, dependendo de como ela é construída dentro da frase. E no Deuteronômio, essa palavra, ela é uma palavra nova, né? Esse verbo não aparece nenhuma vez em Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números. Mas no Deuteronômio ela vai aparecer aí 17 vezes, para ver como ela é importante. A palavra Torá também tem esse significado de ensino e instrução, mas na realidade ela vem de outra raiz verbal no hebraico, que significa mais no sentido de atirar, né? Apontar, ou seja, eu aponto a direção para as pessoas, eu ensino, eu instruo. Aqui nós temos então a primeira vez que ela aparece no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e as regras que eu te ensino e pratica-as, para que vivas e entre e toma posse da terra que o Senhor, o Deus de teus pais, está dando a vocês. Então, é Deus aqui falando, né? Ouve, ó Israel, que eu te ensino. A segunda vez que esse verbo aparece é justamente logo depois, no capítulo 4, versículo 5, vê, eu te ensinei estatutos e regras. Aí é Moisés falando, né? Eu te ensinei estatutos e regras como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os cumprisse na terra em que está entrando para possuí-la. Então, aqui aparece, então, esse verbo também do ensino. Então, Moisés aprende e depois ensina. Ainda no capítulo 4, nós temos o verbo de novo. O Senhor disse a Moisés: reúne-me este povo para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a temer-me por todo o tempo em que viverem sobre a terra e as ensinem aos filhos, aos seus filhos. Então, aí a palavra ouvir, aprender e ensinar. No Deuteronômio também, a gente vê que Moisés é apresentado como aquele que educa, o educador, né? Explicando à nova geração que vai conquistar e habitar a terra, que as leis que Deus lhes deu não são apenas decretos divinos. Então, o que são essas leis? Essas leis, elas constituem a arquitetura de uma sociedade livre e justa. Então, todos os momentos é Moisés ensinando sobre como deve se comportar o povo para construir uma sociedade livre e justa. Essas leis existem para fazer com que a dignidade humana seja respeitada. Em todos os momentos do Deuteronômio vai aparecer esse significado também das leis. Essas leis honram a integridade da natureza e dão à terra a chance de descansar e se recuperar. Então, não só construir uma sociedade com os seres humanos justa e livre, mas também honrar e respeitar a natureza, aqui no sentido de que também a terra deve se recuperar e descansar. Ou seja, essa preocupação com a criação, com aquilo que Deus nos deu e que nós devemos preservar e cuidar. Moisés não apenas se torna mestre, né, educador. Em palavras gravadas no coração dos hebreus desde então, ele diz a todo o povo que eles devem se tornar uma nação de educadores. Educadores. Todos devem ser educadores.
Então, veja o que ele diz aqui no capítulo 6, versículo 7. Ensine essas palavras repetidamente a seus filhos, falando delas quando você estiver em casa, quando estiver viajando, quando você se deita e quando você se levanta. E ele repete de novo no capítulo 11, versículo 19. Então, aqui, que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Então, para que elas estejam no coração, precisa ensinar aos filhos, falando delas. Está sentado em casa, andando no caminho, deitado de pé. Ou seja, que a família deve ter como principal elemento a palavra. Ela deve estar quando a família está reunida, quando a família está brincando, quando a família está se divertindo, quando estão fazendo refeições, ou seja, em todos os momentos é importante ensinar. Então, não havia nada, né, como essa preocupação com a educação universal em outras partes do mundo antigo, que nós saibamos. Né? Os judeus, então, eles se tornaram as pessoas cujos mestres são heróis, cujas cidadelas são escolas e cuja paixão é o estudo e a vida da mente. Então, vejam aí a importância do estudo. E não é à toa que os nossos irmãos judeus nos deram tantos mestres, né, cientistas, em todas as áreas, na área da medicina, na área da filosofia, na área das artes, na área de todas as ciências. Grandes personagens que ajudaram a humanidade. Então, de fato, os dois últimos mandamentos que Moisés deu aos israelitas eram de natureza explicitamente educativa. Então, vamos ver. Primeiro, ele fala então de reunir todo o povo no 7º ano para ouvir a Torá, sendo lida, lembrá-los de sua aliança com Deus. Então, vejam aí o versículo 31, de 12 a 13. No fim de cada 7 anos, reúne o povo, os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro, que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos, que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer o Senhor vosso Deus todos os dias em que viverdes sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Então, aí é um mandamento importantíssimo, né? Quer dizer, ensinar, né, para que eles possam viver esses mandamentos quando entrarem na terra. E vocês vejam que não são só os adultos, homens, mas mulheres, crianças, todo o povo, inclusive os estrangeiros, devem ouvir a palavra. E o segundo é escrever a canção e ensinar ao povo. Qual canção? Este cântico que está em Deuteronômio 32. Então, assim diz Deuteronômio capítulo 31. E agora escrevei este cântico para vós. Ensinai-o aos filhos de Israel, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Então, nesse sentido aqui aparece escrever este livro, né, que pode ser entendido como uma ordem de que cada pessoa deve ter a sua palavra, deve ter o seu escrito, a sua Bíblia. E também colocar na boca. Isso nós podemos entender também no sentido de que nós devemos praticamente memorizar, ou seja, a palavra deve estar na boca, né, no coração e que sai logo pela boca, para que possamos colocar em prática. Então, a educação é o determinante mais importante do futuro da raça humana. E o que e como ensinamos nossos filhos é a decisão mais importante que podemos tomar. Então, vocês vejam a importância da educação. E aqui não se trata só de uma educação formal, de ir para a escola. Se trata de ensinar os valores, como viver bem neste mundo, como amar, como respeitar o outro, como colocar Deus acima de tudo, como colocar o próximo também acima de tudo.
porque todos somos irmãos aqui nesta terra. Então, o ensino como base para que a gente possa viver bem e crescer como seres humanos, né, responsáveis, educados, etc. Então, ensinar, essa é a palavra muito importante. Não é à toa que essa palavra aparece no Evangelho de Mateus, no final, no capítulo 28, né, quando Jesus diz: ide e ensinai. Ide e ensinai. Então, esta é a nossa tarefa e nós temos que dar continuidade a esta missão de ensinar.